Tá. Aí, quando eu consegui passar nesse concurso de nível médio, eu tirei meio que um peso nas costas. Putz, que legal, cara. Aí, isso acho que ajuda bastante. Você não vai para a prova se cobrando de eu passo, ou estou na roça. Aí eu senti isso quando comecei a prestar concurso depois de estar empregado com nível médio. É outro esquema, né? A pressão, outro esquema, ela cai... a pressão diminui. Porque o conhecimento, lógico, eu tenho conhecimento de um ano e meio acumulado, mas essa pressão psicológica que eu considero que foi importante para eu começar a passar em concursos maiores. Porque aí, o que aconteceu? Antes de passar, comecei a ficar na boca. Teve um concurso do ISS, que aqui de São Paulo, lá para 2010, 2011, que eu fiquei acho que a 2, 3 pontos de passar. Do município de São Paulo? Do município. Pô, então você tava forte, cara. Eu tava assim... Você já tava forte. Foi esse concurso, foi logo antes de passar aqui no TCESP. Foi coisa assim que eu fiquei em 10 posições. Acho que eles não teve cadastro reserva. Mas fiquei assim, 2, 3 questões de passar. Putz, caramba, cara. E logo depois eu passei no TCESP. Sim, sim. Eu lembro que essa prova aí, ela foi perto, só que eu só não fiz essas provas de fiscalização aí, no meu caso, porque eu não sabia contabilidade geral. Isso daí pega pesado, né, Sim. cara? Contabilidade geral para essas áreas aí, a pessoa tem que saber de trás para frente, né? Sim, na contabilidade é uma das coisas que eu estudava por fora, fazia cursinhos extras aqui, professor particular. Então essa matéria, estudar só por livro é difícil aprender, né? É difícil, porque contabilidade é algo que não é só teoria, não é só lei seca. Você tem que ter o professor ensinando como fazer, os balanços, tudo. Silvio Sandi, né? Silvio Sandi. Imagino. Tá, aí beleza, mas qual concurso de nível médio que você passou? Qual foi? Eu passei no metrô. No metrô de São Paulo. Eu dei muita sorte porque o esquema era muito bom. Esse foi entre dos vários que eu prestei. E esse, por ser o conteúdo que era só matemática, português, raciocínio, coisa básica, assim, não vou ter que estudar para ele. Então, eu só me inscrevi e fui lá prestar a prova. Consegui passar porque era só conteúdo de nível médio, não tinha nada específico, não vou ter que parar de estudar. Você já estava com uma puta base boa, né? Essa era a base que eu tinha da faculdade, tudo, era coisas que eu estava estudando para o concurso de nível superior, então era o suficiente para eu prestar essa prova. Então, beleza, vou lá, presto, passei. Eu sempre escolhia concurso assim, não é por exemplo, TJ, que eu vou ter muita coisa, é de nível médio, mas tem muita coisa específica para ele. Então, esse não vale a pena, eu vou me desfocar. Tá. Então, por exemplo, metrô, um concurso que pagava entre 3 e 4 mil. Muito bom para nível muito médio. Muito bom, é o que eu preciso para bancar meus estudos e pagar minhas contas. E passando, isso não falava de tal, mas passando lá eu descobri que tinha plano de saúde top, eu andava de metrô de graça, benefício bom. Você já economizava aí. Economizava. 300 pau por mês. Que para a realidade era ótimo. E o horário de serviço era ótimo, porque era das 6 da manhã a meio-dia. Eu tinha o dia inteiro para estudar. Nossa, eu não tinha como saber isso antes, mas veio na hora certa. Então acabou sendo perfeito para mim. Era o que eu precisava para bancar o estudo para o concurso que eu queria. Porque você chegava imagina, área de manutenção, né? Eu trabalhava de suporte à área de manutenção. Imagina que você chegava cansado. E não era, porque você tinha gás. Eu acordava 4h30 da manhã para pegar metrô, para ir trabalhar. Chegava em casa meio dia e meia, estudava, ia para academia para cuidar da saúde, claro. Também senão eu não aguentava o trampo. Aí eu ficava uma hora na academia, depois voltava, estudava até as 9, 10 horas da noite, aí dormia. Você estudava então da meio-dia e meia, 1h? Você estudava umas 2, 3 horas, e relaxava quando estava cansado, ia para academia para espairecer um pouco, aí voltava e estudava até a hora de dormir. Porque nesse momento aí, imagino que você já estava muito bom já, né, nas provas. Sim, depois de um ano estudando. Então, adquiri essa base para poder trabalhar junto com o estudo. Tá, então, como você já tinha uma base boa, isso te ajudou bastante. Mas conta aí pro pessoal, até pro pessoal que está em casa saber, como que era, de fato, o seu método de estudo, como que você fazia, tudo. Pode explicar tudo que você puder aí pro pessoal saber. Nesse um ano eu foquei principalmente nos cursinhos presenciais, porque eu gostava de estar cara a cara com o professor. Então, inicialmente eu fiz aqui o META, aqui nesse curso extensivo para a Receita Federal, e depois, conforme eu fui indo para o ICMS, ao longo desse ano, eu comecei a pegar esses outros cursinhos. Tinha um formação,
que era junto com o Meta, mas fazia módulos separados. Tinha um Qualidade aqui na República também, com o Felipe Máscara, na época, que coordenava lá. E tinha uma equipe aqui na 7 de abril. Era o mais top, né? Que era o mais top, que era que a gente escolhia os módulos, que era o mais lotado. E na época bombava, eram os principais. Que não tinha tanto online ainda, estava começando. Não, só tinha o Eu Vou Passar, lembra? Eu vou passar, eu lembro, eu entrava. Ponto dos concursos, lembra? E era o top, salas lotadas, tinha professor que vinha de Brasília, final de semana. Eu gostava, na época, eu gostava muito desses presenciais. Então, eu usava o dinheiro que eu tinha justamente para isso. E em casa, eu gostava muito de livros, aqueles livros de editora Ferreira, concursos, Juspós, todos esses. O que eu gostava das matérias que eu precisava, eu pegava esses e lei seca. Pegava a lei seca, complementava com a doutrina. Isso eu dava por isso. E exercício, livros de exercício. Esses livros tinham bastante exercício. Eu estudava sempre, então, escolhia por dia 2 matérias, a constitucional e administrativo, ou normalmente uma teoria e um de exercício. Então, uma matéria teórica e outra matéria mais prática, por exemplo, direito constitucional e contabilidade, para não ficar só uma coisa muito maçante. E isso daí era todos os dias assim? Todos os dias. Você dava folga? Raramente. Quando eu estava muito cansado e eu via que não rendia, eu parava, assistia uma série na TV, mas eu raramente parava. Eu não gostava de me dar folga, não, porque eu sempre pensava, pô, se eu não passar por uma questão, será que se daquele dia eu tivesse estudado, eu teria visto essa questão? Eu era meio encanado assim. Não sei se era saudável, mas eu era bem desse... imagino que não é, mas é vida não é de saudável, né? Mas concurseiro é assim. Sempre pensava, pô, se aquele dia que eu fui no cinema... eu tivesse estudado, será que não vai fazer falta lá pra frente? Porque quando você não estudava, a consciência pesava? Pesava. Pesava? Pesava. É mesmo? Pra mim pesava. Tipo, você falava, vou pegar folga amanhã. Aí você tá na folga, você tá lá, eu devia estar estudando. Devia estar estudando. Pô, eu não tô estudando, mas será que os concorrentes estão estudando? Você pensava isso? Eu pensava. Eu sabia que não era saudável, mas não tinha como. Porque você já tava na pegada, né? Você tava na pegada, você tá no... Principalmente naquele primeiro ano que eu tava desempregado, eu falei, pô, eu tô aqui sem trabalhar, eu não vou estudar. Talvez isso seja até importante pra galera que tá assistindo a gente, pra galera que tá em casa assistindo a gente, que embora quando você não tá trabalhando a pressão seja alta, se você tiver apoio da família, tem que tentar desvincular isso, né? Da pressão, porque fica mais difícil de passar no concurso público, né? Sim. A gente entende, eu acho que talvez seja a situação de metade da galera que presta concurso aí, que não está desempregado, às vezes não tem apoio e a pressão é gigante, mas tem que trabalhar o psicológico. Sim, né? A pior pressão é que eu me exercia. Sim, você não tinha pressão de ninguém? Não, meus pais não me cobravam. Mas eu me sentia, falei, pô, eu já estava numa idade que eu devia me sustentar. Não foi culpa minha não fui demitido porque eu pisei na bola. E meus pais entendiam isso, tanto é que eles não me cobravam. Mas, pô, eu tô numa situação que eu quero passar o mais rápido possível pra... Pô, eu quero me sustentar. Eu queria coisa, eu queria viajar pelo mundo, eu tinha esses sonhos. Eu mesmo, eu tava solteiro na época, mas, pô, eu pensava, eu quero ter uma família, mas eu não posso ter uma família se eu tô desempregado. Eu nem pensava em namorar nada na época, porque não tinha condições.